Bom dia, eu quero ler uma palavra de Deus aqui para você, para a gente meditar. Está no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 4. Eu quero ler o versículo número 13 e fazer um resumo aqui dessa conversa que Jesus teve com a mulher samaritana. Vamos lá, o versículo 13 diz assim: Jesus respondeu e disse: Qualquer que beber desta água tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Que bênção! Jesus, como nós vimos no capítulo 3, ele teve aquela conversa com Nicodemos, e agora no capítulo 4, Jesus vai se mudar novamente para Galiléia, sair da Judéia para Galiléia, e era necessário, diz a Bíblia, que ele teria que passar por uma cidade, samaritana, a região samaritana. Historicamente, os judeus têm um problema com os samaritanos, eles tinham um problema a respeito de crenças, porque depois que o reino do norte e o reino do sul, eles se dividiram, Israel se dividiu por causa na época depois de Salomão, seu filho Roboão ficou com o reino do sul e foi reinar na cidade de Jerusalém, onde tinha o templo, e Jeroboão ficou assumindo o reino do norte com as 10 tribos, e as 2 tribos ficaram em Jerusalém e se dividiram ali o reino, e eles viviam em constantes conflitos ali, e Samaria se tornou a capital, ali onde eles tinham rituais diferentes de adoração, e por vários tempos eles tiveram uma dificuldade de relacionamento, o povo de Samaria com os judeus. Então o pessoal de Samaria, eles se acostumaram a adorar outros deuses e outros rituais, e tinham questionamentos a respeito de onde adorar, como a própria mulher samaritana, ela vai questionar isso para Jesus, aonde eles deveriam adorar, como é que eles deveriam adorar, que hoje também a gente tem muito questionamento a respeito disso, as pessoas, qual é a igreja certa, qual é a religião que eu devo seguir, existem muitas, enfim, Jesus vai responder todas essas perguntas nesse capítulo, nessa conversa que ele tem com essa mulher. Observe que os discípulos de Jesus, eles vão comprar alimento, enquanto que Jesus fica sozinho ali, naquele poço, que era onde as pessoas iam buscar água. E interessante que essa mulher, que era samaritana, ela vai ao poço buscar água meio-dia, Essa hora que ele fala era meio-dia. Quem é que vai buscar água meio-dia, Possivelmente aquela mulher, ela estava envergonhada, porque depois o texto vai nos mostrar que ela era uma mulher promíscua, uma mulher que já tinha passado por vários relacionamentos, Jesus mesmo vai dizer, depois ele vai revelar para ela, que ela tinha tido já 5 maridos, ou seja, era uma mulher com certeza que era muito mal falada naquele tempo. Na nossa época hoje, está se tornando mais comum a sociedade mais pecaminosa, o pecado vai aumentando, e a sociedade ela vai se acostumando cada vez mais com o pecado. Eu sempre tenho dito que a palavra pecado ela já não é mais nem falada entre nós, mas naquele tempo, uma mulher que ela já tinha tido 2 ou 3 relacionamentos, ela era muito, muito mal falada, E hoje também, porém, não no geral. Nossa cultura já está mais acostumada com o pecado mesmo, não é isso? Hoje é natural as pessoas se separarem, casarem, se separarem. E isso não é natural para o conceito bíblico. Isso não é natural para o conceito divino, tá certo? Deus, ele fez o casamento para que seja honrado. Digno de honra é o casamento. É isso que diz a Bíblia Sagrada. Mas aquela mulher estava com certeza
com vergonha de ir em um horário que tinha a maioria das pessoas. Então, quando ela vai lá, ela encontra quem? Nada mais, nada menos do que Jesus, o Salvador. E ela não sabia quem era Jesus. Agora, eu quero chamar a sua atenção para a estratégia de Jesus, o amor de Jesus por aquela vida pecadora, que era desprezada por aquela sociedade, né? E Jesus vai ali puxar conversa com ela. Porque Jesus, sendo judeu, ele se vestia como judeu, certo? E aquela mulher, sendo samaritana, os judeus não se davam bem com os samaritanos. Tinha uma questão terrível. E Jesus vai começar a conversar com ela. Quem inicia a conversa é Jesus, não é ela. E ela se admira, porque Jesus, sendo judeu, vai conversar com ela, né? Jesus inicia a conversa assim: me dá de beber, me dê um pouco dessa água. E ela se admira, né? Como sendo tu judeu e eu sendo samaritana, ainda mais sendo mulher, que as mulheres eram muito desprezadas, né? O machismo naquela época era bem pior do que hoje. Mas Jesus não era machista, tá certo? Jesus não é machista, né? E nem é preconceituoso. Ele, sendo judeu, ele conversou com aquela mulher e ele disse para ela: olha, mulher, se tu conheceras quem é o que te pede a água, né, e conheceras o dom de Deus, tu lhe pediria e eu te daria água viva. E a mulher não entendeu, porque, irmãos, o pecador, ele está sempre preocupado com as coisas materiais, né? Aquela mulher estava querendo saber daquela água. Ela não entendeu que Jesus estava falando de uma água da vida. O pecador está sempre assim, focado no cotidiano, focado naquilo que ele pode ver. Quando a gente está escravo do pecado, a gente não sabe ver que existe uma realidade além dessa vida. A gente está tão cego, né? E a própria Bíblia diz que o príncipe desse século cegou o entendimento das pessoas para que elas fiquem aprisionadas, né, no pecado. E aquela mulher não entendeu o que Jesus estava querendo falar. Ele diz: olha, a água que eu lhe der, né, você nunca mais terá sede. O que Jesus estava falando? Jesus estava falando de uma sede que nós temos. Todo mundo tem essa sede, tá certo? É a sede de justiça, é a sede de prazer que nós temos, é uma sede de salvação, uma sede de contentamento, na verdade. E a maioria das pessoas, muitas delas, buscam satisfazer essa sua sede em prazeres carnais, bebidas, prostituição, jogatina, procuram satisfazer essa sede, né, que a gente tem em várias coisas, muitas delas que ela não mata essa sede, ela vai trazer um prazer momentâneo, porém prejudicial. E a Bíblia diz também que há caminhos, né, que parecem ser bons, mas o final deles é morte. É o caminho largo que conduz à perdição, mas o caminho estreito que conduz à salvação. E Jesus vai falar para aquela mulher: olha, a água que eu te der, tu nunca mais terá sede. Outra coisa interessante aqui é que enquanto os discípulos foram comprar alimento, Jesus estava cansado. O texto diz que Jesus estava cansado. Mas Jesus estava muito mais focado em ganhar almas do que com as coisas desse mundo, né? Ele disse para os discípulos que o seu alimento, a minha comida, ele vai dizer nesse texto, é fazer a vontade do meu Pai. Então Jesus colocava sempre a parte espiritual à frente das coisas materiais. Mas o fato é que Jesus faz um convite para aquela mulher. Jesus disse para ela: vem, chama teu marido e vem. Olha o convite que Jesus faz para aquela mulher, já para ela pensar, né? Porque é aquilo que eu falei no vídeo anterior. Quando a gente tem encontro com Jesus, ele revela quem nós somos. A gente não busca ir para a igreja, busca ir para Jesus para esconder nossos pecados. Porque quando a gente chega lá, ele revela.
E foi isso que aconteceu com essa mulher. Mas Jesus, ele revelou o pecado daquela mulher, não foi para destruir, não foi para envergonhar, é tanto que só estava ele e ela, não tinha mais ninguém ali, tá certo? Então Jesus revela para gerar arrependimento. Quando Jesus revela o pecado, é para gerar arrependimento e oportunidade de mudança, tá certo? Então Jesus disse para ela: vai, chama teu marido e vem. Ela disse assim: eu não tenho marido. Jesus disse assim: disseste bem, porque 5 maridos tu já tiveste. Olha, e esse que tu tem agora não é teu. Ou seja, ela estava em adultério. Ela estava em um pecado de prostituição. Mas como Jesus já havia feito o convite para ela, certo? Aquela mulher, ela se arrependeu. Ela reconheceu que estava diante do Messias, do Salvador. E diante daquela conversa que Jesus tem com aquela mulher, ela crê no Senhor Jesus, se arrepende dos seus pecados e imediatamente ela é salva. Porque no momento que nós nos arrependemos, o Senhor Jesus nos salva, tá certo? São muitas questões. Aquela mulher, ela faz um questionamento para Jesus, onde é que se deveria adorar? Porque lá em Samaria, eles adoravam, né, no monte, e os judeus adoravam no templo. E aí, qual é a religião que salva? Hoje tem muitos, né, que dizem. Qual é a religião que salva? De onde é que vem a salvação? Aí Jesus vai dizer para ela, né, a salvação vem dos judeus, né? A salvação vem dos judeus. O versículo que ela diz aqui, ó: vós adorais, Jesus diz para ele: vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Você que está aí ouvindo esse vídeo, assistindo esse vídeo, muitas vezes você pode ter se questionado: mas qual é a igreja certa? Qual é a religião certa? A religião certa é Jesus, tá certo? A salvação vem dos judeus, vem através de Cristo. Nós somos filhos de Abraão pela fé, quando nós aceitamos a Cristo Jesus. Ele abriu a porta da graça, tá certo? E os gentios, que não são judeus, também podem agora receber a salvação, tá certo? Então, a adoração, independente de ser no monte, independente de ser no templo, a adoração, ela é um ato nosso para com Deus. Jesus disse que o Senhor Deus é espírito, ou seja, Deus não é uma imagem feita por homens. Deus é espírito. Deus não está em uma imagem que tem dentro da igreja, que se diz que você pega nela, né? Não. Deus é espírito, tá certo? E importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então que você entenda essa verdade nessa manhã, nesse dia, e você possa buscar ao Senhor e adorar ao Senhor em espírito e em verdade. Ele quer um coração sincero, assim como aquela mulher, que quando Jesus revelou o seu pecado, ela se arrependeu e creu no Senhor. Que você possa crer no Senhor nessa manhã e possa sanar todos esses questionamentos que vocês têm na sua mente, né? Qual é a igreja certa e tal? Deus é espírito. Importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Se arrependa, busque uma igreja que pregue a palavra, né? Estou pastoreando aqui a Igreja de Cristo em Palmares, na rua Joaquim Almeida, próximo ao depósito do Cláudio. E lá nós pregamos a palavra, nós pregamos a Bíblia, certo? Eu convido você a você participar conosco ali, dos momentos de adoração e pregação da palavra de Deus. Você tem sede e você precisa saciar essa sede em Cristo Jesus, tá certo? Que Deus abençoe o seu dia, que Deus abençoe sua vida.
e revele-se na sua vida como Salvador. Amém?